Então, como é que você se sente? Quero dizer, você chegou até aqui tão rápido, acho que ninguém realmente valoriza isso totalmente. 3 anos atrás, 4 anos atrás, neste momento, você era um cara comum. Eu era só um cara do setor privado e agora estou aqui, vice-presidente dos Estados Unidos. Bem, antes de tudo, isso é obviamente um testemunho do país, das oportunidades que você tem aqui. Mas, sabe, quero dizer, eu me belisco todo santo dia. Eu entro no Salão Oval. A gente tem a oportunidade de fazer um trabalho incrível com o presidente dos Estados Unidos. E eu percebo o quanto é uma bênção poder exercer o trabalho que eu faço. E é muito legal, quero dizer, para toda a família. Praticamente toda a minha turma já foi ao Salão Oval. Todos eles já conheceram o presidente. Meus filhos estão sempre indo e vindo. E temos todas essas fotos incríveis das crianças, sabe, andando pelo corredor da ala oeste, aquele colunato por onde o presidente caminha com líderes mundiais. Já pudemos ir ao Camp David com as crianças. É realmente uma experiência incrível. E eu só tento aproveitar ao máximo e fazer o melhor trabalho possível. Sabe, desde Nixon não vimos esse tipo de ascensão. E você foi mais rápido do que ele. Quando você estava na Europa, parecia que você tinha nascido para esse papel. Foi como se tudo viesse naturalmente para você. E eu sei que isso pode soar piegas ou algo assim, mas quando você percebeu que poderia atuar nesse nível, antes você entende o que quero dizer? Sim, eu sei o que você quer dizer. Eu só tento não pensar muito sobre isso. Quero dizer, a forma como eu vejo é que isso é um trabalho. É um trabalho muito importante, mas ainda assim é um trabalho e eu só tento fazer o melhor que posso. Eu acho que se você meio que parar e pensar, meu Deus, estou no Salão Oval com o presidente dos Estados Unidos e estamos tomando decisões históricas para o mundo. Acho que às vezes você acaba se envolvendo demais nisso. Você simplesmente faz o melhor trabalho possível, foca nas tarefas que estão à sua frente. E é assim que eu encarei tudo. Certamente é assim que estou encarando essa situação. Mais uma coisa sobre isso. Você é o vice-presidente dos Estados Unidos. Nós sabemos o que diz a Constituição. Mas se você fosse descrever seu trabalho, um cargo no mundo civil, tipo, você seria o gerente de operações, um CEO para o presidente Trump como presidente do conselho? A que esse trabalho mais se assemelha, se é que se parece com algum cargo no mundo civil? Isso é interessante. Na verdade, eu adoraria ouvir o presidente responder essa pergunta. Qual é o meu cargo? A maneira como eu penso sobre isso é: o presidente é o chefe do executivo, mas ele precisa de um par de olhos a mais, um par de mãos a mais, porque há muito o que fazer. E eu sou a pessoa em quem ele confia para ir lá e fazer isso. E é isso que eu tento realizar. O presidente talvez precise se reunir com um líder mundial, mas é necessário alguém no Capitólio conversando com líderes do Congresso ou pessoas no Senado. Ou talvez o presidente precise conversar com líderes do Congresso e ele tinha alguém lá na Índia discutindo questões que são importantes para os Estados Unidos. Eu só tento ser um par de mãos a mais para o presidente porque é um trabalho enorme. E enquanto houver essa confiança com o presidente, eu acho que, sabe, ele consegue me dar muita responsabilidade. E eu só tento, mais uma vez, fazer o melhor trabalho possível para o povo americano. Notícia do dia, Elon Musk está indo embora. Já sabíamos que isso ia acontecer. Vai sentir falta? Sim, vou sentir falta dele. Elon se tornou um grande amigo de verdade durante a campanha e certamente depois, durante o tempo dele em Washington. Quero dizer, ele e os filhos dele já vieram à nossa casa e, você sabe, jantamos com nossos filhos. Então, sou muito próximo dele. Acho que o que ele fez é realmente incrível. As pessoas meio que esquecem que quando ele entrou no governo do Zerwassa, nunca tínhamos feito um esforço em grande escala para realmente analisar se estávamos gastando o dinheiro do povo americano de forma sensata. Ele encontrou, em um período muito curto de tempo, mais de 170 bilhões de dólares em desperdício, fraude e abuso. Acho que também há um esforço da mídia para dizer que a era Elon acabou. E acho que isso está totalmente errado. Agora, ele tem um emprego principal e precisa voltar ao trabalho diário para administrar suas empresas. Mas o esforço do Doug vai continuar. Elon continuará sendo um conselheiro importante, tanto para mim quanto para o presidente. E mais importante ainda, o trabalho de tornar o governo mais eficiente, de não desperdiçar o dinheiro das pessoas, isso precisa continuar. Acho que esse é um dos mandatos mais importantes que recebemos do povo americano. Vamos continuar cumprindo esse mandato. Como você sabe, ele disse, acho que na CBS que estava, sabe, um pouco decepcionado com o grande e belo projeto de lei. Claro. Ele disse que aumenta o déficit, não diminui. Então, sabe, ele está saindo, não sob uma nuvem, obviamente, mas parece um pouco decepcionado. Não acho isso. Eu diria, embora você deva perguntar ao Elon, que minha impressão é que ele é do setor privado e às vezes o governo não anda na velocidade que pessoas do setor privado gostariam, eu certamente já senti essa frustração. Eu sei que o presidente já sentiu essa frustração.
Mas eu acho que fizemos mais nos últimos 4 meses do que qualquer administração na história dos Estados Unidos. E quando se trata de cortar gastos, você sabe, acho que ouviu o presidente da Câmara dizer ontem que eles vão começar a votar em alguns dos pacotes de rescisão do DOGE. Francamente, vai ser mais difícil no Senado, porque no Senado você precisa de 60 votos e nós só temos 53 senadores republicanos. Então, veja, acho que o Elon tem todo o direito de ter suas opiniões sobre o funcionamento do governo. Ainda acho que o grande e belo projeto de lei é o caminho a seguir. Acho que isso é bom para o povo americano. E eu acho que podemos tanto cortar gastos como também garantir que mantenhamos as taxas de impostos razoáveis para o povo americano. Então, a guerra. E eu não chamaria de guerra, mas obviamente, presidente Trump, o senhor tem preocupações sobre a educação de elite nos Estados Unidos. Universidade de Harvard. E eu também tenho, e isso é ótimo, e a faculdade é muito cara, mas estamos chegando perto do ponto em que talvez tenhamos uma espécie de fuga de cérebros. Eu não ouço essa expressão há um tempo, mas estou ouvindo que, sabe, pessoas em Johns Hopkins estão ficando nervosas e, sabe, estão indo para a Finlândia. Eles estão indo embora e estão preocupados com o longo prazo. Sim. Eles fazem um trabalho importante, essas instituições. Olha, eles realmente fazem um trabalho importante, mas eu gostaria de destacar alguns pontos sobre isso. Primeiro de tudo, eu ouvi muitas das críticas, o medo de que vamos ter uma fuga de cérebros. Se você voltar para as décadas de 50 e 60, o programa espacial americano, o programa que foi o primeiro a colocar um ser humano na superfície da Lua, foi construído por cidadãos americanos, alguns cientistas alemães e judeus que vieram durante a Segunda Guerra Mundial, mas principalmente por cidadãos americanos que criaram um programa espacial incrível com talento americano. Essa ideia de que os cidadãos americanos não têm talento para fazer grandes coisas, de que é preciso importar uma classe estrangeira de servidores e professores para fazer essas coisas, eu simplesmente rejeito isso. Na verdade, acho que se investirmos em nosso próprio povo, podemos fazer muito bem. Você já ouviu essa crítica, especialmente quando o presidente falou sobre reprimir vistos de estudantes estrangeiros e seus abusos, mas acho que isso é, na verdade, uma oportunidade para cidadãos americanos realmente prosperarem. E aqui está o segundo e talvez o ponto mais fundamental, Greg. Essas instituições fazem um trabalho importante. Mas se você recuar e olhar para o ensino superior americano nos últimos 20 ou 30 anos, há alguns fatos incontestáveis. Primeiro, nas ciências exatas, especialmente na biologia, temos o que é chamado de uma terrível crise de reprodutibilidade. Ou seja, a maioria dos artigos publicados em biologia não são replicáveis. Eles não são boa ciência. Portanto, mesmo nossas universidades de elite muitas vezes não estão fazendo boa ciência. Segundo ponto importante, essas instituições, às vezes por própria admissão, estão praticando discriminação racial explícita, frequentemente contra brancos e asiáticos, em clara violação da lei dos direitos civis. Se o governo do povo não pode intervir diante desses problemas e dizer, olha, precisamos de responsabilidade aqui, vocês não podem violar a lei dos direitos civis, precisamos garantir que se estamos financiando ciência com dinheiro federal, vocês realmente estejam fazendo boa ciência. Isso se chama responsabilidade. Isso não é declarar guerra a essas instituições. E deixe-me só fazer um último comentário sobre isso, porque eu realmente me importo com esse assunto. Eu quero que essas universidades se reformem e aceitem que fazem parte do corpo político americano, que se o contribuinte americano está frustrado com essas universidades, elas precisam se reformar. O que elas estão fazendo, o que muitas delas estão fazendo é dizer, o governo Trump, isso é ditatorial, isso é fascismo. Não, isso é responsabilidade democrática. E eu acho que as universidades deveriam enxergar isso como uma oportunidade. Se elas fizerem isso, vão melhorar e o povo americano sairá ganhando. Você voltou de Vegas. O discurso sobre cripto foi um grande sucesso. Sim. Eu sei que muita gente inteligente adora cripto. Conheço algumas pessoas inteligentes que têm algumas reservas sobre isso. Claro. Para o nosso público, você pode explicar um pouco o argumento a favor do cripto para quem tem preocupações e nem entende bem o assunto? Tem muita gente assim. Eu sei que muita gente possui, mas... Sim, claro. Então, veja, eu sou um proprietário de Bitcoin aqui, mas também sou o vice-presidente dos Estados Unidos, então quero ter cautela. Mas eu acho que a proposta de valor central das criptomoedas é que elas são uma forma de transacionar e de armazenar valor na era digital moderna. Veja, há 100 anos, se você quisesse comprar algo, você colocava uma nota de $1 na mesa. Você colocava uma moeda de ouro na mesa. A proposta de valor do Bitcoin é que ele pode cumprir a mesma função, mas na era digital, de uma forma segura, mais protegida contra fraudes, que permite que as pessoas comprem, vendam e armazenem valor, mas de um jeito que seja compatível com a era tecnológica moderna em que vivemos. Agora, dito isso, eu aceito plenamente que há riscos em todas essas coisas. Sempre há riscos em novas tecnologias.
Nossa abordagem na administração Trump é dizer, sabe, deixar as pessoas inovarem, deixar as pessoas descobrirem essas coisas por conta própria. Se os críticos do Bitcoin estiverem certos, embora eu ache que eles estão errados, isso acabará prevalecendo no mercado. Se os defensores do Bitcoin estiverem certos, e eu concordo com eles, eles vão, se eles conseguirem defender seu ponto de vista, isso também vai prevalecer no mercado. O que não se deve ter é um governo ditatorial que diga a certas indústrias que elas não podem fazer o que precisam fazer. Você tem que deixar as pessoas tomarem essas decisões por conta própria. E essa tem sido, de certa forma, a nossa abordagem. Queremos regimes regulatórios baseados no bom senso. Queremos permitir que a indústria de criptomoedas participe do mercado tradicional da economia. Mas, no fim das contas, as leis da economia, as leis de oferta e demanda, é que vão determinar o rumo das coisas a partir daí. Em Vegas, você disse que existe tecnologia boa. Sim. E tecnologia ruim. Exatamente. Você desenvolveu tecnologia boa, mas tecnologia ruim. Bem, veja, eu realmente me preocupo com... Sou pai de uma criança de 7, uma de 5 e uma de 3 anos. Eu realmente me preocupo com as redes sociais, com a forma como elas, de certa maneira, nos conectam com outras pessoas, o que é bom, mas também sabemos que elas têm um componente realmente viciante. Acho que precisamos proteger nossos filhos disso. Sabemos que isso facilitou muita exploração infantil, muito tráfico de crianças. Obviamente, precisamos fiscalizar isso e tentar prevenir o máximo possível. Eu acho que toda tecnologia, de certa forma, tem um lado bom e um lado ruim. Em certo sentido, é tarefa do governo garantir que, você sabe, se tente facilitar ao máximo o que é socialmente útil, mas quando isso começa a se tornar algo ilegal ou predatório, fraude contra o consumidor, certo? É esse tipo de coisa que realmente precisamos proteger. Então há uma decisão do Tribunal Federal de Comércio que diz que tarifas são inconstitucionais ou algo assim. Sim. Não se trata de um juiz maluco ou algo do tipo. É algo mais sério do que isso. O que você tem a dizer sobre isso? Bem, duas coisas. Primeiro, acho que o juiz está errado e acredito que vamos vencer esse caso na apelação. O presidente tem discricionariedade ampla para conduzir a política externa, para proteger os consumidores americanos de predadores estrangeiros, de quem tenta acessar nossos mercados, despejar produtos, destruir indústrias americanas. O presidente tem muito poder para evitar que isso aconteça. Creio que essa decisão judicial se baseia em uma tecnicalidade jurídica. E então, sabe, meu segundo ponto é que o presidente também tem ampla discricionariedade para lidar com esse tipo de situação. Então, mesmo que de alguma forma, sabe, essa tecnicalidade jurídica seja mantida no tribunal, eu acho que existem muitas maneiras pelas quais o presidente dos Estados Unidos pode proteger os trabalhadores americanos e proteger os trabalhadores americanos dessas práticas comerciais extremamente injustas. E eu acho importante, Greg, dizer, ok, o que isso significa para o povo americano? Nós acreditamos e estamos certos que estamos em uma situação de emergência. Você já viu governos estrangeiros, às vezes nossos adversários, ameaçarem o povo americano com a perda de suprimentos essenciais. Não estou falando de brinquedos de plástico. Estou falando de ingredientes farmacêuticos. Estou falando das peças essenciais da cadeia de suprimentos da manufatura. Se esses governos estão ameaçando nos cortar desse tipo de coisa, isso é, por definição, uma emergência nacional. E nessa emergência nacional, o presidente tem uma discricionariedade muito ampla para reagir, trazer a indústria americana de volta para casa e garantir que os consumidores americanos estejam protegidos e muito mais seguros. É só isso que ele está tentando fazer. Então, independentemente do que este tribunal tenha dito, eu acho que o presidente tem autoridade para fazer o seu trabalho. Nós vamos continuar lutando nos tribunais. Também vamos continuar trabalhando pelo povo americano. Quando Joe Biden era presidente, o juiz Luttig veio a público e disse que Donald Trump e seus apoiadores são um perigo claro e presente para a democracia americana. Sim. Liz Cheney disse, ele é a maior ameaça à nossa democracia. Greg, quero dizer coisas completamente exageradas. Claro. Minha pergunta para você, e eu perguntei isso ao presidente Trump, eles parecem estar autorizando, para ser sincero, moral e legalmente, que algo realmente terrível aconteça com o presidente Trump. Sim. E com você? Gostaria de saber sua reação a isso, porque isso parece, assim, muito perigoso. Acho que isso não foi suficientemente abordado. E o Deep State está tentando sabotar esta administração, coisas que não conseguimos ver, mas às quais você provavelmente tem acesso. Quero dizer, é um governo enorme. Sim. Existem muitas maneiras de eles atrapalharem sua agenda. Bem, quando você fala sobre Michael Luttig ou Liz Cheney chamando Donald Trump de ameaça à democracia, ele conquistou um mandato eleitoral massivo. Sempre acho interessante quando essas pessoas dizem que nós somos ameaças à democracia. O que eles querem dizer com ameaça à democracia, aparentemente, é quando o povo americano vota em alguém de quem eles não gostam. Isso não é uma
ameaça à democracia. Gostando ou não do presidente que o povo elegeu, isso é a realização da democracia quando esse presidente tenta fazer o que precisa ser feito. Agora, há algumas questões aqui, porque eu acho que a maneira como falam do presidente Trump, em particular, olha, acho que isso incentiva ativamente a violência. E você tem visto um aumento da violência política de esquerda. Claro, houve aquelas 2 pessoas assassinadas do lado de fora da Embaixada Judaica na semana passada. E claro, o presidente Trump quase perdeu a vida durante a campanha, em junho. Então você vê essa retórica política escalando e eu diria para Liz Cheney ou Michael Luttig ou qualquer uma dessas outras pessoas malucas. Por que vocês não pisam no freio e se acalmam? Porque vocês vão acabar machucando alguém. Se você acha que nossas políticas são ruins, discuta sobre as políticas. Tente convencer o povo americano a votar em outra pessoa na próxima vez. Não se envolva em retórica que, na minha opinião, incentiva a violência contra o presidente dos Estados Unidos. Acho que muitos estão fazendo isso. Mais coisas rápidas. Me parece que a grande mídia se cancelou. Quero dizer, literalmente se cancelaram com esse livro. Eles realmente, agora é seguro falar sobre Joe Biden, eles estão falando sobre isso. Eles não são confiáveis quanto a isso. Eles não são confiáveis quanto ao 6 de janeiro, quanto a todas essas questões. E eu sinto que deveria haver uma grande mudança de direção em relação à mídia dominante, que eu não sei, parece que é só mais do mesmo. Isso foi algo realmente, realmente importante. Uma grande revelação, embora a gente já soubesse, mas você sabe... Acho que estamos vendo essa mudança de direção na mídia tradicional. Adoraria ver uma reforma na mídia. Não sei se eles são capazes de fazer isso, Greg. O sucesso da sua rede é grande evidência disso. Você vê a criação desse enorme ecossistema de podcasts. As pessoas estão deixando de acompanhar a mídia tradicional. Como você sabe, eles têm uma audiência menor. A aprovação da mídia tradicional é ainda menor do que a do Congresso, né? O que, na verdade, é algo muito difícil de conseguir. É quase uma habilidade em si mesma ter uma aprovação mais baixa do que o Congresso, mas de alguma forma a CBS, a NBC e a ABC conseguiram isso. Mas veja, eu acho que essas coisas tendem a acontecer gradualmente. Você vai ver o surgimento da mídia alternativa, isso já está acontecendo. Isso vai se acelerar nos próximos anos. Como é a vida no observatório? Você tem uma residência especial que vice-presidentes nem sempre tiveram. Sim. Não, sou muito grato ao povo americano por aquela casa, porque é uma casa linda e o mais importante, sabe, para nossos 3 filhos, é na verdade um lugar muito privado para eles crescerem. Eles podem sair para brincar, podem andar de bicicleta, jogar futebol e beisebol. Nós realmente amamos morar lá e sou muito grato por poder viver lá nos próximos anos. Mais 2 coisas rápidas. Há delatores. Você sabe, a esquerda parece... Quando eles têm um delator, né, vão dar um podcast para ele, vão facilitar a candidatura dele ao Congresso, esse tipo de coisa. Já à direita, sabe, os delatores do FBI estão indo para bancos de alimentos e coisas assim. Claro. Não deveria haver algo em nossa cultura para fazer mais por essas pessoas que meio que colocam o pescoço na reta? Isso quer dizer, talvez não possamos, talvez isso seja um sinal de que é deliberado e é corrupto e é político o que eles fazem. Mas você entende o que quero dizer? Eu entendo o que você quer dizer, mas Greg, eu acho que, antes de tudo, as pessoas precisam ter um pouco de paciência aqui, porque algumas dessas investigações levam muito tempo para realmente, sabe, se resolverem. E você precisa deixar que os fatos e a lei conduzam essas coisas. Sempre que você se envolve em perseguição política, você está jogando o jogo da esquerda e os tribunais em geral vão rejeitar isso. Eu acho que você está vendo muito do que a Pam Bondi e o Kash Patel estão fazendo. Eles estão investigando muita má conduta da última administração. Eles estão investigando condutas ilegais. Eles estão investigando, sabe, o que esses denunciantes identificaram como coisas erradas. Mas eles estão investigando como deve ser. E eu acho que agir com cautela é a forma de garantir que, quando descobrirmos irregularidades, realmente possamos processá-las. Rotina diária. Que horas você acorda? O que você come no café da manhã? Você se exercita? Quero dizer... Sim. Então, eu costumo acordar bem cedo. Temos 3 filhos, então costumo acordar por volta das 6 horas, tomar banho, levar as crianças para a escola. E então, tentamos ou caminhar ou correr com o nosso cachorro. Então, eu tento chegar ao escritório bem cedo. E aí, sabe, depende do que acontece na ala oeste. Às vezes você está viajando, às vezes, sabe, você passa a noite toda na ala oeste. Às vezes é bem simples, você consegue ir para casa e jantar com seus filhos. Você simplesmente... Depende muito do que está acontecendo no mundo. E uma das coisas mais legais desse trabalho é que realmente você é a última linha de defesa em algumas dessas situações. Se um ponto crítico explode, Deus me livre, em algum lugar do mundo, muitas vezes sou eu, o presidente, ou alguém da ala oeste que recebe a ligação para lidar com isso. Você tem um predecessor favorito? Você tem 50 vice-presidentes. Acho que você é o quinquentel. Existe algum... Você tem um favorito? Sabe, eu provavelmente... Acho que a resposta mais fácil é John Adams,
o primeiro vice-presidente. Acho que ele foi, de muitas maneiras, um verdadeiro estadista que reconheceu. Se você olhar para o que John Adams disse, ele reconheceu que havia uma conexão muito profunda entre a moralidade do povo americano, entre os princípios cristãos sobre os quais o país foi fundado e a própria ordem constitucional. Acho que ele era um cara que refletia profundamente sobre a conexão entre o caráter e a natureza do povo americano e a república constitucional que eles haviam estabelecido. Você não pode ter um sem o outro. E acho que ele provavelmente é a pessoa a quem mais recorro, certamente o vice-presidente mais inspirador e reflexivo. Por último, profissionais da política de quem conversei dizem que você é o vice-presidente mais poderoso da história. Ela. Não sei sobre isso. E também que você tem a maior chance de conseguir a indicação. Nem chega perto. Isso é verdade, essa avaliação deles? Eu não faço ideia, Greg. Quero dizer, minha postura em relação a isso é, antes de tudo, que tudo o que consigo fazer. Porque o presidente me dá poder para fazer isso em nome dele. Se você olhar para o papel do vice-presidente na Constituição, não é muito bem definido. Depende muito do presidente. Então, se consigo fazer coisas boas é porque o presidente confia em mim. Isso é uma grande honra. E, novamente, eu só tento fazer o melhor trabalho possível na política, cara. Estou muito mais preocupado com as eleições de meio de mandato do que com qualquer coisa em 2028. E estou muito mais preocupado com o que vai acontecer no próximo mês do que com as eleições de meio de mandato do ano que vem. Então, minha postura é focar neste trabalho, tento fazer o melhor trabalho possível. A política vai se resolver sozinha. Vice-presidente Joe Devanso, obrigado. Bom te ver. Muito mesmo. Obrigado.